Olá pessoal, chegando aqui com vocês mais uma vez. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e dessa vez eu estou trazendo um tema muito importante, pessoal: como manter a esperança em tempos de crise. Nós podemos detectar que o mundo, de uma forma geral, está passando por uma turbulência, não é? Ou seja, por crise, seja de ordem política, econômica ou espiritual, né? E nós estamos inseridos nesse quadro e com certeza muitas coisas têm se refletido, né, nesses últimos dias na nossa vida de uma forma geral. E é justamente sobre esse assunto que eu vou falar: crise. Como a gente se manter em tempos de crise, né? Ou seja, como a gente vai manter a nossa fé, nossa esperança, enfim. Paulo ele fala em Colossenses capítulo 3 o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui Paulo ele diz assim, pessoal, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, né? Em primeiro lugar, nós observamos que nós estamos muito envolvidos com as coisas da terra, não é? E quando a gente se envolve muito com as coisas da terra, a tendência é a palavra ficar sufocada, como Jesus fala lá no Sermão do Monte, entende? A gente fica sufocado, sabe? Porque são muitas informações, são muitas coisas que estão acontecendo no mundo, tá? Nós estamos ali presenciando, né, aquele cenário, as informações chegam muito rápidas para nós. E o que acontece é que muitas vezes a gente não está sabendo lidar com essas informações. Por isso que tem aumentado a crise da ansiedade, do pânico, as depressões, problemas psicomáticos de uma forma geral na vida da humanidade, não é? E a depressão vai ser uma das doenças mais agudas, né? Está sendo, aliás, na vida do ser humano. Sabe por quê, pessoal? Porque o homem ele está cada vez mais se desconectando de Deus e se conectando com ele mesmo e com aquilo que o cerca e com aquilo que o influencia. Aqui Paulo diz: se já ressuscitastes, né? É tipo uma pergunta ele fazendo: se você ressuscitou com Cristo, buscai as coisas de cima. Ele está falando aqui, claro, pessoal, de valores espirituais, tá entendendo? Porque se a gente está nesse meio negativista, pessimista, que é a sociedade hoje, né, de uma forma geral, e nós não nos conectarmos com aquilo que são as coisas de Deus, a nossa mente ela passa por um choque, entende o que eu estou querendo dizer? Entende? E o que acontece é que Paulo aqui aconselha: se você já ressuscitou com Cristo, meu filho, minha filha, buscai as coisas de cima, buscai as coisas do alto. Muitas coisas têm nos influenciado, pessoal, isso mesmo. Nós tivemos aquela questão da pandemia, não é? Aí 2 anos seguidos de pandemia, e depois nós tivemos aí o pós-pandemia, né? Vieram de lá para o pós muitos traumas, não é? Mais de 700 mil pessoas só aqui no Brasil perderam seus familiares. Isso tudo é situações traumáticas na vida do ser humano que ficaram ali, não é? Aquelas feridas, aqueles traumas, aquela coisa toda, entende? Houve várias situações, né, de você não poder se despedir do seu ente querido, né? Eu tive amigos que tiveram esse problema, e não deixaram não se despedir não. E foi coisa terrível, não é? Ou seja, então, quantos traumas, milhões e milhões de traumas não ficaram nessa questão aí, né? Pandemia e pós-pandemia. Nós temos aí, por exemplo, as questões das guerras que têm surgido, que têm trazido o que, pessoal? Tem trazido insegurança para a humanidade. Essa insegurança, ela se manifesta na vida do jovem, do adolescente, da terceira idade, do adulto de uma forma geral, certo? Tudo isso está influenciando no psique e no espiritual das pessoas, entende o que eu estou querendo dizer? E o que acontece é que nós não podemos deixar que a nossa esperança morra. Paulo aqui ele diz: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, não é que você não tem como você se desconectar 100% das coisas da terra, mas você pode se desconectar sim de muitas coisas. Você pode fazer uma seleção de coisas, entende?
Tá certo, pessoal? Principalmente com essa questão de que existe muita notícia falsa, né? A gente muitas vezes nem percebe, mas a gente tá se conectando com a notícia falsa, tá tendo falso como se fosse verdade, entende? Isso é assim sucessivamente. E Paulo ele fala aqui, olha, se desconecte das coisas da terra. Isso mesmo, se desconecte das coisas da terra. O que significa isso? É se você se desconectar daquilo que é negativo, daquilo que é pessimista, daquilo que não vai somar, não vai contribuir para que você melhore, ok? Ou para o seu bem-estar, seja ele emocional, seja ele espiritual, enfim. Desconectar de tudo que lhe deixa mal, entende o que eu estou querendo dizer? Ele usa a expressão, porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida em Deus. Mas que morto? Ele está querendo dizer o quê? Está morto, você está morto. Ele está querendo dizer o seguinte, pessoal. A palavra diz que já ressuscitaste com Cristo. Entende, pessoal? Quem ressuscitou com Cristo, ele morreu para o mundo. O mundo, para ele, não tem tanta importância como o mundo vindouro, entende? Como a eternidade, entende? Ele valoriza as coisas futuras, entende? E o que está acontecendo, ele tem que se conformar da seguinte forma: tudo está corroborando para que o projeto de Deus ele se concretize a cada dia. Mateus capítulo 24, entende? Então, é importante que a gente não deixe a nossa mente ficar pilhada, entende? Não deixa a nossa mente ficar pilhada por tudo que está acontecendo no mundo, porque tudo que está acontecendo no mundo já havia sido predito pela palavra de Deus, entende? E nós temos que, ao invés de ficar tristes, pilhados, depressivos, ansiosos e coisa desse tipo, nós temos que nos alegrar, porque está para vir aí, claro, não é? A concretização de todo o plano de Deus para nossas vidas, entende? É isso que você tem que perceber. E aqui ele diz assim, ó, se estar mortos, você está morto para o mundo, você ressuscitou para Cristo. Você tem agora uma nova mentalidade, entende? Uma mentalidade que você tem um entendimento diferente, entende? Ou seja, você consegue se desconectar daquilo que não edifica, daquilo que lhe prejudica, daquilo que é o negativismo, o pessimismo, daquilo que é a corrupção, daquilo que são as manifestações das ações do inimigo na terra, ok? Você consegue se desconectar da destruição e se conectar com aquilo que é bom, entende o que eu estou querendo dizer? Você tem que ter tem que ter um domínio mental, tem que ter um domínio próprio. Porque se a gente não tiver domínio próprio, pessoal, a gente vai justamente com a multidão, entende o que eu estou querendo dizer? E ele está dizendo aqui, vocês já estão mortos, ou seja, já ressuscitastes com Cristo. E a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. O que é que significa isso? Está escondida, está protegida, entendeu? Está blindada, protegida. Tá certo, pessoal? Quando você está, claro, nesse nível que ele está falando, nível espiritual, ou seja, se você já ressuscitou, quer dizer, se você já nasceu de novo, se você foi regenerado, se você teve um encontro realmente com Deus, os seus desejos, sua vontade, tudo muda, sua mente muda, entende o que eu estou querendo dizer? E você passa, claro, a ter propósitos e objetivos diferentes na sua vida. Pode acreditar no que eu estou falando. Nós temos aí a questão da Agenda 2030, não é? Ou seja, nessa agenda aí estão discutindo muitas coisas, redução da população mundial, a questão de uma só moeda e muitas outras coisas, não é? Aí, claro, se você não souber, por exemplo, mesclar tudo que está acontecendo e tudo que está por vir, entende? Você vai entrar em parafuso. Então, você tem que ter discernimento e procurar justamente colocar cada coisa no seu lugar, que é para você justamente não perder a esperança. A esperança, ela é muito importante, ela está relacionada com o futuro, né? Eu tenho uma esperança, né? Eu tenho uma esperança de que Deus ele vai me livrar, de que Deus vai me proteger, de que Deus vai fazer isso e aquilo outro na minha vida. Eu tenho esperança
de que Deus está comigo, não é? Eu tenho a esperança de que logo, logo estarei com Cristo, não é? Ok? Então isso tudo motiva, traz esperança dentro de nós. Sabe, pessoal, é muito importante cultivar nesse momento de crise. Nós estamos vivendo, trazendo para o nosso contexto no Brasil, por exemplo, nós estamos vivendo aí uma crise que nunca tivemos, não é? Ok? Ou seja, crise política, não é? Ou seja, qual o exemplo que esses homens estão dando para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, não é? O senso de injustiça, ele tem se tornado coletivo de uma forma geral. Todos nós nos achamos injustiçados por tudo que está acontecendo, não é assim? Ok? Então, tudo isso vem corroborando aos pouquinhos para fragilizar a nossa espiritualidade, a nossa vida espiritual. Entende o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante você se firmar. Então como é que a gente se firma? É a gente colocando a palavra de Deus como prioridade na nossa vida, entende? Como direção, como princípio, entende? Na nossa vida. É você orar todo dia, buscar o espiritual, explorar o espiritual, ansiar pelo espiritual, desejar o espiritual na sua vida, né? Quando você tem essa mentalidade, claro, você vai ser protegido. A sua mente vai ser protegida, o seu espírito, não é? Os seus sentimentos, enfim. Porque senão, pessoal, a gente vai afundar e vai para o fundo do poço. Entende? Nós temos que ter reação dentro de nós, sabe? Reações, claro, espirituais. Porque se você não tiver reação espiritual, meu querido, fique sabendo de uma coisa. Tipo aquilo, as coisas não vão melhorar, elas vão piorar se você não tiver reação espiritual. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, por isso que é importante, desperta tu que dormes. Paulo fala, parece que aos Filipenses, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, ele está falando de dormir ali. O que significa ali dormir? A pessoa que está dormindo espiritualmente, entende? Então tem que haver o quê? Um despertamento. E esse despertamento, claro, ele só vem com abnegação, com renúncia de si mesmo, e com sacrifício, enfim, entende? Tem que orar, e oração é sacrifício, isso mesmo, oração é sacrifício, não é? Temos que ler a palavra e ter a palavra de Deus como sendo de Deus mesmo, que é tipo assim, ela dá comando para nossas vidas. Se não for assim, pessoal, entende? É muito importante você perceber e discernir isso na sua vida espiritual. Então, receba a esperança de Jesus Cristo na sua vida. Levante sua cabeça e creia. Deus tem preparado um tempo maravilhoso, extraordinário para nossas vidas. Creia nisso. Creia na cura, creia no avivamento, creia em dias melhores, creia na eternidade, creia na vida eterna, creia na sua salvação, preserve a sua salvação. Creia que você tem direito a ser cheio do Espírito Santo. Creia que você tem direito a ter os dons do Espírito na sua vida. Creia que o fluir de Deus está disponível para você, para a sua casa, para a sua vida e para toda a sua família. Creia no poder de Deus, porque com certeza Ele estará disponível para você viver um tempo que você nunca viveu. Tá bom? Vou ficando por aqui. Não esquecer de assinar o canal, de ativar as notificações. Eu vou deixar também aqui, pessoal, embaixo o link do meu livro Superação. E também tem um link do curso de marketing digital, que é o melhor curso de marketing digital do Brasil. Mais de 400 mil alunos. Pronto, preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Para não tomar tempo, você não ficar aborrecido, ok? E eu quero dizer para você que está aqui pela primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Tá bom? Compartilhe esse vídeo com 12 pessoas, deixe o seu nome para oração, porque eu sempre estarei aqui postando conteúdo na área de psicologia, desenvolvimento pessoal, espiritualidade e oração, tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.